Eu tô devendo essas coisas. Então esse é o máximo que tá abrindo a perna. Eu tô como se fosse foda. Ficar assim já não vai, ó. A perna chega a tremer. Não vai. Então, estamos aqui novamente. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Com luta, felizes? Estou aqui com uma convidada especial, Paola. Não chama Paola, não. Essa é Carol Carrilho. Ei. Gente, a Carol Carrilho, ela é psicóloga e mais um monte de coisa que ela vai falar. Nossa, mais um monte de coisa. Você vai palestrando, cantora, atriz, cantora, dançarina, minha aluna de É dança. verdade. Dança muito. É verdade, eu fiz péssima na dança, mas tentei. Bom, como assim? Calma, eu me apresento. Carol já apresentou. Sou Carol, sou psicóloga, faço mestrado, tô terminando o mestrado em Psicologia da Saúde e pós-graduação em Neurociência e Comportamento. E Você tá fazendo psicologia aqui? eu atendo individual, isso, adolescentes e adultos, não atendo criança. Já solta essa aqui. Essa dica aí, né? Segue. E atendo individual, presencial e online. Então, depois do final desse vídeo, você vai entender porque ela tá aqui. Se você tiver interesse, é só procurá-la. Bom, a Carol está aqui hoje porque falar de um tema que eu acredito que é um tabu. Principalmente tem um cachorro aqui convidado. Gente, falar sobre um tabu, eu acredito que é um grande tabu no meio cristão, que é cristão versus depressão. Quando fala disso, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa que tem sintomas, ou sentimentos, ou dias depressivos, ela já se sente nesse lugar. E vou falar da minha experiência com uma pessoa que teve dias depressivos. Mas o meu foi, cara que vem de histórico, mas por causa da isotretinoína, do famoso Rakutan, estimulou alguma coisa e eu tive sintomas depressivos. Mas eu lutava fortemente contra isso porque eu dizia, Mas Jesus mora dentro de mim. Eu não posso ter dia assim. tinha dia que eu acordei, um dia que eu acordei triste, irritada, que eu não queria fazer nada. Eu andava de um lado pro outro chorando no meu quarto, pra lá e pra cá. Falei pra minha mãe, não quero ir pro inglês, não quero fazer nada, só quero chorar. Eu só queria chorar. E nem entendia por quê, porque não tinha motivo. Eu só tinha acordado e não tinha motivo. E aí eu lutava contra isso, eu não compartilhava com ninguém, eu não dizia nada pra ninguém e ficava com aquilo pra mim. E por que eu pensava isso? Porque eu achava que ninguém ia me entender. Falava assim, ninguém vai saber o que eu tô sentindo, vão achar que é bobagem. Porque quantas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, Isso é bobagem, você tá com frescura. Vai ficar bem. Vai ficar bem, tá tudo bem, vai passar. Vai passar. enfim, então eu pensei muito nisso. Então nesse dia eu escrevi, me ajuda a escrever, então eu coloquei pra fora como eu tava me sentindo. Entendi ali que eu não falava pras pessoas porque eu achava que era bobagem, então eu procurei a minha líder, isso é importante discipular. Falei pra ela como eu tava me sentindo, também falei com a minha psicóloga, porque eu faço terapia há 1 ano e 6 meses. E também fui ler a bula da isotretinoína. E nós descobrimos que tinha isso aí, falei com ela, falei, talvez tenha isso. Eu li a bula, ela leu a bula comigo e descobrimos, enfim, eu sei que a gente teve que diminuir o tratamento da isotretinoína, mas isso fez pensar super sobre a depressão em si. Apesar de aquilo ter despertado, e claro, que é algo que já poderia ter um estímulo, uma pré-existência de algo, predisposição, predisposição para algo, me fez pensar muito sobre isso, e de ouvir pessoas falando, de ter muitas pessoas no meio de que não sabem muito bem como lidar, não é mesmo? E isso acontece mesmo. Muito comum, muito comum. Já é um tabu, assim, para as pessoas que não têm nenhuma religião, né? Para as pessoas que não acreditam em nada, já é um tabu muito grande você entender que há algo no seu corpo, né? Algo acontecendo na sua mente, em você, que você não entende, que você não aceita, que você... Mas como assim eu não tenho controle das minhas emoções? Como assim eu não consigo... Como assim eu tô chorando por algo que antes eu não choraria? Ou eu tô apática a algo que eu antes não estaria? Então já é algo muito difícil. E no meio cristão também, porque tem um tabu todo histórico, né? De antigamente ninguém sabia, a sociedade não sabia o que era depressão, da onde que vinha. Então isso é algo que veio mais recente, né? A gente tem aprendido muito sobre transtornos mentais e antigamente a igreja ela tinha essa visão,
se a gente não busca uma resposta aqui na ciência, então pode ser que seja espiritual. É espiritualiza. Isso, então espiritualizava bastante a transtorno mental. E isso foi sendo carregado. Hoje em dia tem ainda gente que acredita que é falta de Deus, é falta de fé, é falta de esforço, né? Levanta e faz, Sim. levanta e tenta. Tem muito disso, então é muito comum, né? Isso Sim. acaba passando pra pessoa. A pessoa se sente culpada por Sim. estar sentindo algo que, poxa, mas se eu tenho a Deus, por que que eu ainda tô sofrendo? Por que que isso Sim. ainda é parte de mim, né? Sim, ainda vai questionar isso. Aí entra nesse lugar de tipo, Deus, onde é que você tá? Sim. Por que eu tô sentindo isso? E ainda vai questionar e a fé pode acabar sendo enfraquecida, né? Diz pra gente o que é depressão. O que é depressão? A depressão é um transtorno mental. Então, assim, a depressão em si, ela pode ser várias. Então, vamos colocar assim, numa tabela. A depressão, ela tá dentro dos transtornos de humor, junto com a bipolaridade, por exemplo. Então, transtornos do humor, aí vai ter um monte de transtornos depressivos. Aí a gente encontra depressão só episódica, né? Depressão episódica, depressão maior, distimia, vários outros tipos de depressão. Depressão com psicose, depressão provinda de algum uso de substância ou medicamento. Então tem vários tipos de depressão. Sim. E cada uma delas vai se apresentar nas pessoas de formas diferentes. Então a depressão é difícil a gente falar assim como uma única coisa, manifestação, porque ela vai ter as suas distinções. Mas se a gente for assim fechar sintomas que são muito comuns, seria a tristeza, né? Sim. Pela maior parte do dia, uma tristeza incomum com o que tem acontecido. Então, uma pessoa que está sofrendo um luto, por exemplo, ela vai estar triste. Isso condiz com o que ela está vivendo. Mas uma tristeza muito profunda a ponto de não conseguir seguir em diante com a vida, né? Daí já é algo a se pensar. Então a tristeza, não sempre vai ter a tristeza na depressão, que é algo que as pessoas confundem, né? Acham que depressão é tristeza. Sim, tá triste, é Não. depressivo. Às vezes a pessoa não vai ter tristeza, mas ela vai ter apatia. Então aquela sensação de falta de sentimento. Eu não tô mais sentindo nada diante de nada. Nada me alegra, mas nada também me deixa triste. Tanto faz o que tá acontecendo na minha vida, né? Apática. Sim. Também o choro fácil, a pessoa fica mais chorosa. Falta de prazer é muito comum. Então a pessoa é muito forte aquele relato de nossa, mas eu gostava tanto de fazer tais coisas e agora eu não consigo mais fazer isso. Não sinto prazer em fazer isso, em estar com meus amigos, em sair de casa. E aí tudo faz a pessoa querer ficar, se isolar, ficar dentro de casa. E também a falta de vontade. Então, não tenho vontade de sair da cama, não tenho vontade de fazer isso, vontade de tomar banho, vontade de comer. Vontade de fazer nada. Então, isso é muito comum também. Então, por isso, né, eu acredito muito que somos todos seres singulares, né? O Senhor criou cada um de um jeitinho diferenciado. Por isso, precisa de um profissional, uma profissional que vai dizer, que vai estudar, que vai pensar caso a caso. E aí a gente entra na próxima pergunta de qual seria o tratamento ou os tratamentos para casos de depressão. O tratamento, psicológico, né? Então, a terapia é muito importante, mas muito mesmo, é essencial. Assim, não só para transtornos mentais, né? Mas na depressão é muito importante fazer a terapia. É essencial, então eu diria que primeiro passo, terapia. E aí na terapia a gente vai ver se há uma necessidade de encaminhamento para o psiquiatra, né? Para ver se precisa de remédio. Tem alguns casos que a gente vai precisar de um auxílio ali medicamentoso, por algum período de tempo ou mais prolongado. E daí encaminharia para psiquiatria. E aí é isso, dois tratamentos assim que eu diria que são chaves, né? Um sem o outro. É muito bom andar junto. Sim. É muito bom andar junto. Nem todo caso vai precisar de remédio. Mas o remédio vai precisar da terapia. O remédio precisa da terapia. Não tem como você só usar o medicamento, porque a depressão ela influencia muito no comportamento, nos pensamentos. Então a gente entende que na própria vivência, né? Sim. Na própria
a gente entende o ser como algo holístico, né, inteiro. Então a gente entende que a depressão ela também vai mexer muito com a nossa estrutura, né, com quem a gente é, com quem a gente acredita, com a nossa vivência. Então é importante ter esse acompanhamento, né? Sim, que eu até como eu imagino, como eu vejo, tipo, o remédio ele vai liberar, sei lá, se você corrige, se eu estiver errada, é a minha ideia. Vai liberar aquele hormônio, aquilo que tá faltando, vai auxiliar, gerar o hormônio, sei lá, de prazer, por exemplo, mas tem questões, por exemplo, internas, questões pessoais que não estão resolvidas, que eu preciso lidar com elas, com relação à minha vida ali, convívio familiar, convívio pessoal, que eu preciso aprender a lidar comigo mesma, aprender a lidar com os meus conflitos, com as minhas questões. Então, a terapia vai me ajudar nesse autoconhecimento, nesse contato comigo, com as minhas questões, para eu aprender a lidar com elas. E aí, nisso, o remédio vai auxiliar, enquanto o remédio está aqui, a terapia tá me ajudando nisso, que vai ser esse complemento. Isso, exatamente. O remédio ele serve pra dar uma acalmada nos sintomas, né? Porque às vezes a gente não consegue andar com a psicoterapia se os sintomas assim estão gritantes, estão muito altos. O paciente, a gente vê que é algo muito biológico, né? É algo muito mais físico, né? Mentalmente, assim falando, em questões do cérebro mesmo, que impossibilita a pessoa de sair daquele lugar. Então a gente precisa do remédio para dar uma ajudada nisso, e aí a gente entra com a psicoterapia junto, né? É um trabalho multiprofissional, então vários profissionais com o mesmo foco. Sim. Mas eu diria também que, assim, esses, apesar de serem os dois tratamentos que precisa fazer, né, obrigatórios, a gente entende que como a pessoa é um ser todo, ela precisa também ter vários outros componentes. Então a gente precisa entender que essa pessoa, ela também vai precisar de uma melhora na saúde física, alimentação. Uma alimentação saudável ajuda muito na depressão também, isso é comprovado cientificamente. Exercício físico ajuda demais, liberação de endorfina, é muito bom. Eu tô na academia, tipo, tô muito chata, eu falo, vai endorfina, vai embora, tristeza, vem endorfina, vem, você vai daqui. Exatamente, endorfina e serotonina, isso é muito importante pra depressão. Então, exercício físico também é muito importante, a meditação, meditação como a técnica, né, de meditação, não é uma meditação necessariamente espiritual, mas a técnica de meditação também é muito importante para ajustar, né, algumas áreas do cérebro que tem essas funções de regular. E também a gente precisa entender que o ser também ele é espiritual. Se ele tem esse aspecto espiritual na vida dele, o psicólogo precisa entender isso e aceitar isso, né? Abraçar isso e ver onde que ele deseja caminhar em relação a isso. Se isso é importante para a vida do indivíduo, e se ele abraça isso. E é uma questão, assim, da existência dele, né? Ele precisa existir com isso, a gente precisa abraçar. Não, a gente não pode, como profissionais, excluir isso. Não toco nisso, né? Como profissionais da psicologia, a gente vai trabalhar com as técnicas da psicologia. Mas a gente precisa entender que o ser, ele tem ali os hobbies dele, a estrutura psíquica dele, e a gente precisa entender isso. Trazer pra ajudar, né? Pra auxiliar no tratamento. Exato. Inclusive, por exemplo, no caso, né, na nossa igreja que trabalha com discipulado, que tem esse acompanhamento no discipulado, que alguém ali perto pra conversar, pro dia que você tá lá, tipo, precisando de alguém, só pra você chorar, só pra você falar e procurar essa pessoa, né, esse acompanhamento, alguém que vai orar por você, alguém que vai estar intercedendo por você. Tudo conectado, hein? Meu Deus. Mas como cristão, pessoa que está passando por como cristão que está passando pela depressão pode lidar com isso? Bom, o cristão, ele precisa... Bom, vou falar do aspecto psicológico, né? Assim, como todo mundo, ele precisa entender que ele é um ser humano dotado de um cérebro, dotado, né, de comportamentos e vivências histórico, e que ele precisa abraçar isso, abraçar as emoções, abraçar o que ele sente, o passado, a vivência e a forma com que ele se conecta com o mundo, né, a forma que ele vê o mundo, e ele precisa de uma ajuda profissional. Então, estou passando por uma depressão, eu preciso entender que assim como se eu tivesse um câncer,
uma gastrite, né? Que muitas Quebrou o vezes também pé, você quebrou o pé, Isso. você vai lá procurar ortopedista, Exato. filho de Deus. Exatamente, precisa da ajuda profissional. Então ele precisa entender que ok ele ser espiritual, ok ele ter todos esses outros aspectos da vida dele, mas assim como qualquer outro ser humano, ele precisa de ajuda profissional e precisa confiar no bom profissional, que esse bom profissional vai fazer um trabalho correto diante disso, que o profissional que ele é ético, ele não, o objetivo dele não é tirar a religião do indivíduo, né? Sim, Não, importante. eu vou provar pra você que é falta de Deus. Não, Uhum. nunca. Um bom profissional não vai mexer com isso. Então, o seu aspecto espiritual, como você espiritualmente vai lidar com a depressão, o que ela significa diante de Deus, isso você vai ver ali com o seu discipulador, com o seu pastor, com a Bíblia, com o que você acredita. Agora, mais do que isso, né, os aspectos psicológicos, psiquiátricos e físicos. E mentais. Mais uma vez essa participação especial. Gentil. Gente, eu tô Isso é falando muito um papo sério aqui. Você vai roubar a cena. Pessoal, ela precisa cuidar desse aspecto espiritual ali onde convém, e ali na psicoterapia a gente vai cuidar da mente, de todo o ser, né? Então, não é porque filho de Deus, herdeiro do céu, que você é cristão, que você vai estar livre de sofrer qualquer coisa. Assim como a gente não está livre de viver um câncer, como a gente não está livre de quebrar o pé, de arrancar o tampão do dedão, a gente não está livre de sofrer problemas psiquiátricos, problemas da mente. Qualquer mente faz parte do corpo, é um só, igual corpo, alma, espírito, corpo, mente, espírito, eu nunca sei, é muitas coisas. Mas é um só, não divide, então é a mesma coisa. E se te incomoda, você pode procurar um profissional, um psicólogo que seja cristão. Se você ficar, eu, por exemplo, quis procurar um profissional cristão, que eu achei que fosse, eu me sentiria mais à vontade para falar das minhas particularidades cristãs, como eu me sentia, como eu me posicionava. Então, se para você for melhor, procure alguém que é. Se não, como a Carol disse, o profissional ele vai ser ético e vai saber. A Gestalt, eu sei que trabalha muito nesse lugar do completo. O espiritual, ele entra nisso do ser humano. Então, filho de Deus, Exato. vai cuidar da sua Exatamente. mente. Vai cuidar. E aí, agora é a parte, receba a igreja. Como a igreja, quem que é igreja? Quem que é igreja? Você e eu, nós. Como a igreja pode lidar com a depressão? Porque eu acredito que é isso, a gente precisa aprender isso aqui, esse vídeo de aprendizado, gente. Conhecimento, a Bíblia diz que a gente precisa buscar conhecimento de Deus, né? Que a gente tá buscando conhecimento pra quê? Pra se chegar uma pessoa perto de você, uma perto de mim, aquela já sabe, né? Perto da gente, a gente vai saber como lidar com essa pessoa que tá sofrendo. Então a igreja de Deus, de Cristo, precisa saber como lidar com essa pessoa. Então presta atenção. A dica que ela vai dar. O que a gente pode fazer? Vamos lá. Eita que responde. Bom, eu acredito que o primeiro passo é encaminhamento para profissionais, né? Que isso a igreja acho que falha muito de só cuidar ali e esquecer que existe um aspecto profissional, que a gente estudou para isso, somos formados para O isso. psicólogo foi estabelecido por Deus, queridas. Por Deus, tá? Lembra disso. Então, assim, encaminhamento para o profissional, tanto para o psicólogo quanto para o E psiquiatra psiquiatra. também, desculpa. É. Esqueci do psiquiatra, perdão. Então, gente, ó, psicólogo e psiquiatra está agradecido por Deus. Encaminhamento para o psicólogo, para o psiquiatra, fazer questão, né, de que isso é possível também para a pessoa. Tem muitas opções, tanto psicólogo particular, quanto serviços de escolas, né, que possibilitam também. A gente tem que ver, cada caso é um caso, né? Sim. Eu acho que seria maravilhoso, assim, talvez um pouco utópico, mas seria maravilhoso se a igreja se dispusesse em casos de uma severidade maior, né, mais gravidade, talvez ajudar um pouco, investir nisso, acho que é importante. Inclusive lá lá na minha igreja, já teve caso do meu líder, meu pastor, dele de pegar um jovem e falar assim, você precisa, eu vou te levar, nós vamos levar você lá, de acompanhar. E claro que com certeza, né, minoria, é só um exemplo, mas com certeza... eu acho que é importante, assim, igreja como amigos, né? Sim. Então, o amigo, ele faria isso pro outro. Sim. Então,
um amigo que ele quer ajudar, ele vai ajudar ali da maneira que ele pode. Mas a gente também entendeu o outro lado, que é a questão da disponibilidade da pessoa de ter o tratamento, né? A gente não pode forçar isso na pessoa. Então, apesar da pessoa que ela tá num estado de gravidade muito profundo, ela tem uma percepção diferente do mundo, do futuro dela, né? Às vezes a percepção do futuro ela vai ser um pouco mais tendenciosa, né? A ser algo muito ruim, o tratamento não vai dar em nada. Então, assim, apesar da gente entender esse aspecto, a gente precisa entender que a psicoterapia ela não é possível se a pessoa não quiser. Então, assim, a gente também não tá tomando lugar como ditadores da verdade, né? De, não, eu vou forçar você a ir no tratamento, eu te levo, eu pago, eu faço de tudo. Não, né? A pessoa ela precisa entender a importância disso e ela precisa aceitar, pelo menos, um mínimo, assim, né? De estar lá naquele lugar. E então, até pra gente, né? A gente, enquanto igreja, já, né, não se frustrar. Você faz o possível, entendendo isso, que pode ser que a pessoa não queira, que você vai fazer o possível, e ela não tá pronta naquele momento para receber essa ajuda. Então, não se frustrar, você tá consciente de que você fez o possível. O problema é quando você não fez nada, mas você fez ali o possível, você lava suas mãos, né? Sim, eu acho que essa questão do encaminhamento pro profissional já fecha muita coisa, né? E a outra questão é você estar lá para a pessoa, né? Se você mostrar que, olha, sair de um lugar de julgamento, né? De não, eu dito que é verdade pra você, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, você sentir, né? Como se a gente pudesse controlar o que o outro sente e o que a gente sente. Então, sair desse lugar de julgamento, entender a importância do profissional dentro dessa história e espiritualmente dar apoio, né? Sim. Apoio espiritual, assim como qualquer outra situação alguém precisaria. Exato. Se, por exemplo, alguém da família está internado, vamos dar um apoio espiritual, vamos todo mundo orar, interceder, clamar pela saúde da pessoa. Vamos... sempre tomando cuidado para não culpabilizar, né? Através do espiritual. Eu vou orar e mostrar para ela que ela vai ser curada. Se ela não for, é culpa dela que não tá com fé suficiente, não tá... Isso não existe, gente. A depressão, assim como qualquer outro transtorno mental, isso a gente fala de todos os transtornos mentais, eles têm componentes químicos muito fortes. Então, é algo no cérebro que acontece, que afeta o comportamento, que afeta a nossa vida, né? São experiências passadas e a minha forma de ver o mundo, a forma que eu cresci e me estruturei, que ela vai afetar muito a forma com que eu funciono no mundo. Então, se eu funciono de uma forma que eu tô ali com a depressão e aquilo é a minha realidade atual, isso não é culpa minha. A pessoa com depressão, ela já tem muita culpa, né? Pelo que ela sente. Então, o papel da igreja também poderia ser não culpabilizar ainda mais, trazer esse peso, né? Gente, lá, o que Jesus ensinou, irmãos? De julgar. A mãe tem como que julgar, de ser julgado. Também vai disso. Estabelecer um lugar de conforto, né? Um lugar onde a pessoa pode ser quem ela é, que ela pode sentir o que ela tá sentindo. E ela pode ter um acompanhamento ali dentro do necessário, entendendo as possibilidades, né? De ser feliz, né? Entendendo que nem todo mundo vai ser feliz da mesma forma, nem todo mundo vai ser feliz o tempo todo, que bom que não. E que é importante a gente acolher a tristeza, acolher o que a gente sente, acolher a raiva, a frustração, a gente precisa acolher esses sentimentos, né? O que quem não está vivendo a depressão pode fazer para ajudar. O que fazer e o que não fazer? Que eu já sei que não fazer é não culpar. Tipo, você não tem fé, é frescura. Porque eu escuto muito isso, já escutei falar, não, eu não vou falar mais nada, eu tô fingindo que eu tô bem, porque se eu falar que não tô bem, vão dizer que a culpa é minha, que já fizeram de tudo pra me fazer bem, eu não tô bem, e é eu que não tô fazendo esforço. Então, como quem está de fora, que tem alguém que tem depressão perto, que tá passando por uma situação dessa, como essa pessoa pode ajudar, fazendo ou não fazendo? Bom, eu acho que vai depender muito do grau de intimidade que você tem com a pessoa, né? Se você é da rede de apoio ali direta, na casa ali, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, enfim, alguém da rede de apoio mais próxima, você vai poder fazer, acho que naturalmente a gente acaba se esforçando um pouco mais e tendo um contato ali muito mais próximo. Então, acho que você poderia buscar as informações sobre
serviços prestados, né? Serviço escola, dependendo da realidade da pessoa, uma psicoterapia particular, tem muitos terapeutas que fazem tabela social, então dá uma olhada caso precise, caso não precise, buscar algum que seja, que a pessoa vai ter um contato bom, né, que vai estabelecer um vínculo terapêutico bom, então tá dando esse suporte e também o suporte emocional, né, de criar um ambiente onde a pessoa pode sentir o que ela sente sem se sentir culpada por estar sentindo aquilo e saber que você vai acolher esse sentimento, mas também buscar uma forma de dar possibilidades de futuro, né? Possibilidades de saúde. Na depressão a gente vê uma debilitação muito grande por conta dessa perda de vontade, perda do prazer. A pessoa tende a cada vez mais querer se excluir, né, do mundo. Sim. Então, eu não quero participar do mundo porque eu não estou me vendo nesse mundo. Meu futuro eu não vejo nesse mundo. Então, eu quero ficar na cama, não quero... Não é falta de vontade, não é porque ela... Ai, levanta dessa cama, vai fazer alguma coisa. Vai, se esforça, exato. Vamos conversar, sai com seus amigos. Não é assim, a pessoa ela não tá fazendo isso porque ela não quer. Porque, não, eu decidi hoje não sair com ninguém, vou ficar excluída em casa. Não, é algo que debilita a pessoa mesmo, é uma forma que está acontecendo ali no cérebro, né, que ele realmente impossibilita a pessoa de viver dessa forma. Então, eu acho que também você dá esse espaço, né, de abertura e conseguir promover saúde dentro das possibilidades. Então, às vezes, para a pessoa, promoção de saúde vai ser ela conseguir fazer a cama dela uma vez na semana. Talvez para você isso seja assim, algo que você faz em 1 segundo todos os dias. Mas para a pessoa aquilo já promove saúde, uma autonomia maior de, olha, conseguir fazer a cama uma semana. E isso celebrar, né? Exato, isso tem um sentido muito grande. Então, não sei, sabe, fazer uma comidinha, nem que seja um pãozinho, coisa que a pessoa gosta. um pãozinho com manteiga, entendeu? Em casos muito graves, isso é uma conquista e tanto. Então a gente tá reconhecendo essas conquistas, a gente não forçar a barra com a pessoa, respeitar o tempo dela, respeitar o espaço dela e ter certeza que ela tá sendo acompanhada por um bom profissional. Sim. Porque esse bom acompanhamento com o profissional vai fazer com que você seja apenas rede de apoio, né? Porque a gente não pode se colocar no lugar do terapeuta e querer ser o terapeuta. Em muitos casa, casos, né? Que em muitos casos é isso que Sim. acontece. Não tem acompanhamento, Exato. aí a família tá tentando fazer esse papel, sobrecarrega, a família não sabe mais o que fazer, aí a família vai falar isso mesmo, não aguento mais, não sei mais o que fazer com você, então sobrecarrega toda essa rede que vai ao chão, desestabiliza. Então por isso, gente, profissional, gente, as pessoas elas não fazem faculdade, pós-graduação, mestrado à toa. O Senhor estabeleceu os profissionais, gente, o psicólogo, o psiquiatra também. Sim. E aí tem protocolo, dica também para as pessoas que não são dessa rede tão próxima como da família. De amigos eu acredito que também seria um apoio, um ambiente confortável para a pessoa poder se expressar sem julgamentos, tanto porque em alguns casos vai estar presente ideação suicida, né? A gente vê essa... Não só... Sério? Então, não só a vontade e a externalização, né? Eu falar que eu quero morrer, isso é uma parte, mas também aquelas frases, eu gostaria de dormir para sempre, eu queria só ficar na cama e não viver, e não acordar. Gostaria de dormir e não acordar também é muito comum. Então são coisas que também se enquadram ali numa vontade, né, de morte, um desejo da morte. Então isso é também muito comum. Então a gente precisa entender o nosso lugar nisso, né, e criar um ambiente confortável onde a pessoa vai poder falar sobre isso, porque ela achando que ela tem tanta culpa, e eu acredito que no meio espiritual isso pesa ainda mais, porque tem todo o tabu em cima disso, né, sobre o suicídio. Então a pessoa acaba se privando de falar e aquilo vira aquele desejo insaciável, né, aquela coisa que volta de maneira obsessiva na sua mente. Então eu acredito que você dá esse apoio, você também tá ali conversando com a pessoa, né, tentando entender os sintomas dela, o que ela tem sentido. E sempre, eu acho que a principal coisa que os amigos podem fazer é perguntar para a própria pessoa o
que eu posso fazer por você? Como que eu posso estar presente nesse momento pra você? Legal. Porque não adianta eu como profissional falar, né? Porque nessa questão de amizade, os amigos e a própria pessoa vai saber muito mais do que eu. Então, eu posso ajudar ali na questão profissional, mas a pessoa, ela sabe como que aquele amigo poderia se fazer útil ali naquela situação, né? Então, acho que o amigo estar pronto pra entender, se colocar no lugar daquela pessoa, né? Entender também os seus limites, cada pessoa tem um limite, então respeitar. Acho que é muito de respeito, né? Sim, do seu e do outro, né? Porque Exato. às vezes você se coloca, tipo, de precisa ajudar, Aham. às vezes você se esgota Sim. e você já não sabe mais o que fazer e depois você acaba o quê? Repelindo, se afastando e aí Isso. acaba não conseguindo mais ser esse suporte, Aham. essa rede de apoio pra essa pessoa que às vezes precisou muito de você. Com certeza. E aí que em alguns casos acontecem suicídio, o Sim. amigo não estava perto, Exatamente. aí tem aquelas falas, ai, onde é que eu tava, que eu não ouvi, que eu não vi, que não me ligou, não atendi, coisa assim, pra não evitar, né, esse sentimento. E aí eu acho que um pouquinho do que você falou, tem uma frase que minha amiga Brenda Brito disse que um dia a gente estava conversando e ela falou assim pra mim: seja livre em Jesus até nas suas tristezas. Então é isso, e eu aprendi muito com a terapia sobre viver os sentimentos. Eu sempre fugi dos meus sentimentos, das emoções e principalmente, claro, as ruins, né? Tipo, ai, cara, tá horrível, mas não, vou aqui dar risada, fazer alguma coisa, porque vou fingir que ela não tá aqui, ó. Vou botar aqui embaixo do tapete, fingir que ela não existe e vou continuar aqui dando risada, vou sair, vou curtir e fingir que essa dor não existe. E então, com a terapia, foi uma das coisas principais que eu aprendi, foi a sentir a dor, a tristeza, a raiva, o dia que eu tô azeda. Teve um domingo eu tava assim, minha amiga falou, ai, vem que foi assim, ó, eu não tô a boa companhia nem pra eu mesma hoje, me deixa aqui. No mundo tereis aflições, então a gente vai vir o dia mal. Então viva o seu dia mal, seja livre na sua dor, seja livre para ser quem você é. Procura ajuda profissional se você precisa, busca ajuda espiritual, porque às vezes tem uma raiz espiritual, é uma raiz de rejeição, às vezes é uma raiz, tem algum abuso, algo que ali no espiritual, algum momento de restauração, de cura, de libertação, com o seu líder, com o seu pastor, vai te ajudar. Então você vai procurando todas essas bases, essas estruturas, como a Carol disse, né? Nós somos esse ser de um todo. Então você procura todas essas áreas e vai vivendo, vai buscando essa vida de saúde, porque Jesus nos chamou para ter uma vida em abundância aqui na Terra, vida de esperança, não é para viver só sofrendo, não, gente. Tem que ter luta? Tem as crises? Tem, mas é pra gente ter um dia bom, a eternidade a gente começa a viver aqui e agora, não só lá. E é isso, você quer falar mais uma coisa? É isso, eu acho que com certeza você entender o seu lugar no mundo, né, é muito importante, e abraçar essas emoções. Todas as emoções, a tristeza, o medo, a raiva, eles têm também um papel bom na nossa vida, eles têm um papel importante na nossa vida, então a gente precisa abraçar o que eu tô sentindo, né? Se eu tô sentindo, poxa, eu tô num dia que eu tô assim irritada, eu preciso abraçar e entender isso em mim. Da onde que isso vem, o que isso tá gerando em mim, o que isso, se tem alguma relação com algo que eu passei nos dias anteriores. A gente precisa ter essa percepção da gente, né? Entender que a gente vai sofrer, que vai ter dias ruins. E eu acho que, assim, muito importante o profissional também entender todos os aspectos da pessoa, né? Essa parte espiritual, ela é uma realidade para muitas pessoas. E se for realidade, o profissional ele precisa entender isso e traçar um tratamento que seja em conjunto com todas essas partes. Se isso é algo que promove um bem-estar na vida da pessoa, é algo que faz parte da essência dela, do que ela acredita de bom para a vida dela, né? É algo que ela queira seguir, eu como profissional preciso abraçar isso. Por mais que as minhas técnicas vão ser direcionadas para a psicologia e tudo cientificamente comprovado, eu preciso abraçar isso, porque a ciência ela também mostra que a espiritualidade e a fé elas são fatores de promoção, né, de saúde na pessoa, quando ela aceita isso, né, quando ela tem isso na vida dela. Então é algo bom, então é algo que eu posso abraçar ali como profissional e tentar entender
como colocar isso no tratamento, A minha né? psicóloga usa arte, ela usa dança, tudo ela bota. Ela isso bota é os trem legal. da arte. Ela, não, faz isso aqui, me dá uma inspiração, me dá uma ideia, faz não sei o quê. Tudo os trem, Isso, a ela gente usa a precisa- arte, ela usa os trem. Exatamente, mas isso tá muito certo, a gente precisa usar o que a pessoa tem, né? Independente do que ela acredita, independente do que é real na vida dela, a gente precisa abraçar isso. Sim. É como profissional, a gente precisa entender que isso é parte da vida da pessoa e traçar um plano que seja ali em conjunto. Então não tenham medo do profissional, né? A gente como Carinha de cristão, boazinha, gente, olha que fofinha. a gente como Fala desse aliás, jeito, como mansa, olha. ai, nossa, super. Como não como profissionais, mas como pessoas, assim, a gente precisa às vezes entender que, bom, tá, eu sou cristã, será que eu preciso de uma psicóloga cristã necessariamente? Eu preciso entender que na psicologia o bom profissional, ele não vai interferir de maneira direta a querer tirar, e indiretamente também, tirar a sua religião, Sim. tirar a sua fé, contestar aquilo e tentar mexer aquilo em você, se não é algo que você quer Se que... fizer isso, você já troca. Exato, completamente Não vai fazer. antiético. Não é o nosso papel, não é a nossa função. Para isso, a pessoa tem a igreja dela, a crença dela, e ela segue aquilo. Então, eu como profissional, apesar de eu abraçar aquilo, né, entender que a pessoa, ela tem o lado espiritual dela e eu preciso... Bom, isso daí é uma opinião minha, né, não é nada assim estabelecido, mas a minha opinião é que eu como profissional preciso aprender sobre a religião da pessoa. Então, se a pessoa é cristã, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar, eu preciso entender, porque como que aquilo funciona na vida dela, a maneira de ver o mundo, né? A religião, ela é essencial na pessoa. Então, se eu vejo o mundo e eu me identifico com a Bíblia, e com Jesus, e com Cristo, e com o cristianismo... Quem que é esse Cristo aí? Como que isso se forma na minha vida, né? Isso para todas as religiões. Eu preciso ter um domínio mínimo, né? Que seja para entender como que isso pode estar afetando a vivência da pessoa. Sim. E até isso eu lembro disso do sentir, quando eu falei sobre o lance da raiva, que eu faço. Eu tô triste. Aí eu fico lá, eu chamo, eu falo, Kelly, por que você tá assim, cara? Ou então eu tô com raiva, por que você tá assim, cara? Onde é que tá vindo esse trem? Aí for, sei lá, se precisa gritar, eu grito, eu escrevo, me ajuda. Eu já entendi, viu? É isso do autoconhecimento, eu já entendi que se eu escrever funciona, que aí eu vou colocando ali pra fora. Quando eu vejo no meio do negócio que eu escrevi, eu falei, já achei, tá aqui, ocupado. É terapêutico. É isso, então, tipo, aí eu sinto aquele momento, eu sinto aquele sentimento e passa. Que é o que ela falou pra mim. Você sente isso e sai. Você vai ficar ali pra sempre pra quê? Como eu falei pra você no lance com a Fabíola, quando ela falou de pensar qual é o problema, qual é a dor, o que você enxerga. Eu falo, cara, é isso. O que me veio na mente ainda é sobre esse lance do cristão com a psicologia, com a depressão, lance com o suicídio. Esse mês teve uma palestra de suicídio lá na nossa igreja. Foi muito legal e ela falou várias coisas muito parecidas com a sua a respeito de como a igreja vê. Você não tem fé, isso é falta de Deus. Então, de que ainda é um assunto, então eu acho que precisa falar. Então, nós precisamos aprender, precisamos desconstruir, aprender a desaprender para reaprender. Como diz o Mignolo, e fala assim, cara, não, eu preciso aprender. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, a gente escuta. Informação, né? Informação. Você precisa da informação para você poder saber o que você vai fazer diante daquilo. Então, estudem sobre depressão, estudem sobre transtornos mentais geral, né? A gente precisa saber um pouquinho de tudo, eu acho. Aí, por exemplo, se chegar alguém com problema de alcoolismo, vamos estudar sobre o alcoolismo. Como é que você pode ajudar uma pessoa com alcoolismo? Alguém na família que sofre com alcoolismo, como dar suporte para essa pessoa que está sofrendo? Entender os componentes biológicos também, né? Do cérebro, o que está acontecendo, o que isso reage. Assim como a gente estuda medicamento, né? Se eu vou tomar um remédio novo aí, tô com dor de cabeça, eu vou tomar. Geralmente eu dou uma lidinha assim na bula pra saber o que vai causar no meu corpo. Eu tô ligada a isso. Então que isso não se restringe a só coisas físicas, né? Mas a psicológicas também. Então eu entender o que tá acontecendo aqui dentro de mim, dentro das minhas experiências neurológicas também, né? Tudo o que tá acontecendo que tá causando isso, pra eu entender mais o outro, né? Sim. Gente, e com esse vídeo eu não quero dizer que nós não podemos ser curados, tá? Longe de mim, gente. Eu falo, se Jesus curou um cego, imagina o que é curar uma depressão.
é nada. Mas acredito sim que haja cura, que é possível ser curado, mas que a gente não pode só espiritualizar. Que é possível a gente orar, receber alguém ali com a depressão na igreja, orar pela cura da depressão, com certeza continuar intercedendo por essa pessoa, mas tá acompanhando, tá tendo discipulado, tá vendo que não tá tendo, procurar o acompanhamento, como a Carol disse, procura o profissional, leva para acompanhamento profissional, né, Angel? Porque então, Tocando fogos. Faço pra você, meu Deus. Calma. orar pela cura da pessoa, pela cura da depressão, continuar crendo, com fé, que isso pode acontecer, mas ainda assim procurar o profissional. E o profissional pode falar, ah, você tá curado, não tem mais nada, não tem mais sintoma, e, enfim, aí você vai ter o álibi ali de um profissional que tá dizendo que tá tudo certo. Então é isso, gente, nossa mente também precisa de cuidados, entendeu, queridas e queridos, filhos e filhas de Deus? Cuide da mentezinha, do corpinho de vocês, tá bom? Não você cuidar só, ir pra academia, ficar forte igual eu. Alas, maromba, hein? Nossa! Desse bíceps aqui, né? Ai, adorei. Nossa, eu não tenho nem... Não, tô só no ajuste. Vou nem mostrar. Minha academia... minha academia é só pra ajuste, porque é toda torta, toda engraçada. Mas não pra cuidar só do corpinho torto aqui, os ombrinhos pra frente pra fazer pra trás, e não cuidar da mente, ficar toda doente e doecendo os outros perto. Então, cuida de vocês, tá bom? Isso é muito importante. Carolzinha, muito obrigada. Muito obrigada. Linda, maravilhosa. Foi muito bom ter essa conversa. Espero que possa abençoar você. Se te abençoar, você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha para que mais pessoas aprendam sobre isso. Vamos desconstruir esse tabu do cristão e a depressão, gente. É isso. Um beijo. Deus abençoe. Beijo, gente. Muito obrigada. Ah, vou deixar os contatos da Carol, quem precisar. Eu atendo individual, psicoterapia individual, presencial e online. Carol Carrilho. Ó.